E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história do mangá Monster. Monster, ele é um mangá que foi publicado em 1994 e terminou em 2001. Para vocês que não sabem, aqui no canal eu conto a história dos mangás, então sim, vai ter spoiler do volume 1 de Monster. Então se vocês não quiserem saber de spoiler, não quiserem saber nada sobre a obra, eu vou deixar um tempo que está aparecendo aqui embaixo agora, onde já parei de falar da história do mangá, eu vou estar apenas dando a minha opinião do mangá como um todo. Então se vocês não se preocupam com spoiler, eu digo para vocês sentarem nos seus lugares, porque a história vai começar agora. Bom, a história ela começa mostrando a passagem da Bíblia de Apocalipse e em seguida nós vamos até o hospital onde nós conhecemos o nosso protagonista, o Dr. Tema. Ele está acabando de sair de uma cirurgia de um cantor famoso ali e quando ele está saindo comemorando o trabalho bem sucedido que ele fez naquela sala de cirurgia, ele repara que tem uma família ali chorando porque o familiar dela acabou de morrer. No outro dia, então, ele acorda e está passando na televisão ali uma família de matriarcas ali, que vieram a público mostrar a família e tal. E nesse momento, a noiva dele, a Eva, acorda ele lá falando que vai mostrar a reportagem da cirurgia que ele acabou fazendo no dia anterior. Só que ao invés de falar da cirurgia que o Dr. Tema fez, mostra o pai da Eva, que ele é o diretor do hospital onde o Tema trabalha, e ele acaba ficando com todos os créditos da cirurgia. O Tema ele fica um pouco abalado com isso, porque a cirurgia não foi sobre a cirurgia do Tema, mas foi sim para mostrar mais das habilidades do pai dela. Só que a Eva acaba meio que alegrando ele, falando para ele não deixar isso abater ele, porque ele não é assim. No outro dia ele vai até o hospital novamente, e quando ele está lá conversando com o Dr. Becker, o Dr. Becker ele fala que todo mundo ali sabe que ele recebe só essas cirurgias famosas e emergenciais porque ele é o queridinho do diretor do hospital, porque ele é noivo da filha dela, e que ele fala que ele não liga se o Tema tá com a Eva só para conseguir esse status no hospital, que se fosse ele faria exatamente a mesma coisa. Quando o Tema então ele tá indo conversar com a enfermeira sobre outra cirurgia ali que ele vai fazer, a mulher do dia anterior, que tinha perdido o marido dela na cirurgia, ela confronta o Dr. Tema porque o marido dela morreu e ela sabe que se o Tema tivesse feito a cirurgia, ele não teria morrido. Ela então começa a implorar para ele devolver o marido dela. E aí nós temos um flashback do Dr. Tema. A princípio, ele ia fazer a cirurgia desse homem que morreu, só que de última hora, o diretor do hospital pediu para trocarem o Tema pelo Dr. Becker. Então, o Tema não era para ter feito a cirurgia daquele cantor famoso. Na mesma noite, o Tema está com a Eva no hospital e ele está bastante abalado pelo que aquela mulher falou para ele. E ele começa a se perguntar se ele fez a escolha certa de ter, ao invés de feito a cirurgia daquele homem, feito a cirurgia daquele cantor ali. E a Eva, ela comenta que ele não precisa ficar com esse peso todo na consciência, porque a vida das pessoas simplesmente não tem valor nenhum. Isso choca bastante ele. Enquanto eles estão jantando naquele restaurante, do outro lado da cidade, a família entra em uma casa onde o terrível assassinato aconteceu ali. Numa família de 5 pessoas, o homem e a mulher acabaram mortos com um tiro na cabeça. A filha está viva ali em um estado totalmente catatônico e o filho está caído com um tiro também na cabeça. O Tema do meio da noite, então, ele é acionado ali pelo hospital pedindo para ele ir para lá o quanto antes. Enquanto ele está no caminho para o hospital, ele lembra que ele passou na casa do pai da Eva para deixar ela lá. E nesse meio tempo, ele começou a conversar com o diretor lá do hospital e ele comentou como que estava indo a pesquisa que o Tema estava fazendo. O Tema comenta que está indo por um bom caminho, tanto que eles estão até quase chegando a uma conclusão definitiva. Só que o diretor fala para ele cancelar essa pesquisa dele, que não ia levar a lugar nenhum, então simplesmente era para ele desistir. E ao invés dele focar nessa pesquisa,
ele vai participar de um conselho regional de saúde ali na cidade e ele precisa mostrar uma tese ali dele que funcione. E ele pede para o Tema abandonar a pesquisa que ele está fazendo e assumir essa que o diretor está fazendo. E o Tema, ele simplesmente acaba aceitando isso por pressão. Ele chega no hospital então, o garoto, ele incrivelmente, ele tá vivo ainda, mesmo com um tiro que ele levou na cabeça. Eles levam ele correndo para a sala de operações, eles veem que a bala ficou bem próxima da artéria cerebral, e seria um processo extremamente delicado tirar a bala dali. Mesmo assim, o Tema ele consegue ver uma solução de remover aquela bala e ainda assim preservar a vida do menino sem deixar ele com nenhuma sequela. O engraçado é que quando ele chega ali, ele vê o estado da menina que estava presente nisso, ela não consegue nem falar, tamanho é o choque que ela recebeu. Só que ela consegue murmurar algumas coisas. E quando o Tema se aproxima para ouvir o que ela está falando, ela está dizendo mate. A cirurgia então ela começa, só que quando o Tema vai iniciar a cirurgia, o diretor ali do setor que o Tema tá, ele interrompe a cirurgia e fala que o diretor do hospital quer conversar com o Tema. Acontece que o prefeito da cidade ele se envolveu ali no acidente e ele ia precisar fazer uma cirurgia urgente. O Tema ele fala que ele tá acabando de iniciar uma cirurgia, só que o diretor ele comenta que o prefeito ele ia dar uma verba gorda pro hospital. Só que se ele tiver morto, essa verba não vai entrar, então ele é meio que uma prioridade agora. Quando o Tema ele tá indo para a operação do prefeito, ele lembra de tudo que aconteceu até agora. A mulher chorando porque perdeu o marido, o diretor abusando da inteligência dele, a Eva falando que vidas humanas realmente não tem valor nenhum. E o Tema, pela primeira vez, ele se recusa a seguir a ordem do diretor. E ele simplesmente para e volta para a operação. Enquanto a cirurgia ali acontece, a gente vê aquela menina falando repetidas vezes, mate. A cirurgia é um sucesso, o Tema consegue retirar aquela bala lá da cabeça do menino. E depois disso, ele sai da cirurgia bem exausto e ele recebe a notícia de que o prefeito morreu. Mesmo ele se esforçando ao máximo, eles não conseguiram salvar ele. No outro dia, eles estão dando uma entrevista ali com o diretor do hospital e ele fala que eles se esforçaram ao máximo, mas infelizmente o prefeito veio a óbito e então que eles vão dar uma grande festa assim para homenagear todas as pessoas que estavam envolvidas nessa cirurgia para tentar salvar a vida do prefeito. Quando todo mundo tá lá naquela festa, o Tema ele corre e vai pedir desculpa pro diretor, porque ele já tinha iniciado a cirurgia daquela criança, ele não podia simplesmente parar assim no meio do caminho para dar prioridade pro prefeito, seria uma coisa meio que inconcebível na cabeça dele. E o diretor ele fala que tudo bem, não tem problema nenhum. Enquanto eles estão conversando ali, o rapaz no microfone ele pede pro chefe da sala de neurocirurgia se apresentar ali na frente. Só que o diretor ele impede ele de fazer isso, porque ele não é mais um diretor ali do centro neurológico. Ele acabou de perder o cargo dele. Quando ele está refletindo sobre tudo o que está acontecendo agora, ele vê que a Eva está lá no hospital. Ele vai conversar com ela, só que a Eva fala que não está ali esperando ele. E é revelado que ela está saindo com o homem que assumiu o posto do Tema ali no centro neurológico. O Tema ele perdeu tudo basicamente que ele tem agora, ele vai até o hospital e começa a olhar para aquele garoto que ele fez a cirurgia e ele não entende por que ele está sendo tão maltratado se ele fez uma escolha certa. Ele não ia conseguir viver sabendo que outra pessoa morreu porque ele foi negligente, porque ele seguiu ordens superiores. E ele fala que ele não sente nenhuma culpa disso, ele está com a consciência tranquila, por mais que a vida dele vire uma desgraça daqui em diante. E quando ele sai daquele hospital, o garoto abre o olho. Um tempo depois, um detetive vai até o hospital para tentar descobrir o que aconteceu no assassinato daquela família. Então ele vai ver com a pequena garota que sobreviveu, a Ana, para ver se ela consegue falar alguma coisa, escrever o que aconteceu, se ela ao menos viu quem fez isso. Só que ela está num estado catatônico, ela não consegue nem falar direito. Acontece que então o detetive dá uma ideia que é fazer os dois irmãos se reencontrarem novamente. Só que eles falam que como o Tema está cuidando dos dois pacientes, ele não quer que os dois se vejam, pelo menos não por enquanto. Enquanto isso, o Tema está lá no hospital e ele conversa com o Dr. Becker. E o Becker fala que ele está com uma aparência horrível, que ele parece não estar dormindo há algum tempo já. Ele fala que ele tem recebido muitos plantões de última hora, então ele não está conseguindo dormir bem. Mas embora todo esse cansaço esteja acabando com ele, ele se sente bem revigorado, ele está com a consciência tranquila dele.
Um tempo depois, então, a gente vê que o diretor do hospital, ele tá vendo ali que o Johan, que é o garotinho lá, junto com a Ana, ele tá recebendo muitos presentes de pessoas que se comoveram com a história dele. E ele tem uma ideia, como você pode conseguir mais arrecadações, mais doações para o hospital, com uma reportagem sensacionalista. Ele decide então pegar e juntar os dois irmãos e fotografar e mandar para a imprensa para mostrar como o hospital está cuidando bem deles e tal. Só que o problema é aquilo, o tema que está cuidando do caso dos dois. Então o diretor do hospital fala para ele simplesmente ser removido desse cargo. A partir de hoje ele não cuida mais das duas crianças. Enquanto o tema ele está cuidando de uma senhorinha ali, ele escuta um grito muito alto no hospital. Quando ele sai correndo para ver, ele vê que a Ana saiu correndo chorando da sala de onde o Johan estava. O tema ele fica revoltado porque ele tinha dito que não era para os dois se encontrarem, pelo menos não por enquanto. Só que os dois médicos saem ali do quarto e falam que ele não tem mais poder sobre aquele caso. Agora ele está oficialmente fora do caso dessas duas crianças, que agora eles vão assumir. E que ele não precisa ficar tão revoltado, porque agora até mesmo a criança chorou quando viu a irmã dele. A gente vê que o Johan ele tá chorando, estendendo a mão para a irmã dele. O tema então ele chega literalmente no fundo do poço, ele começa a beber e tal, até ele parar literalmente no meio da sarjeta. Enquanto isso, a enfermeira tá fazendo a vistoria nos quartos normalmente. E quando ela vai falar com o diretor ali do setor, ela vê que ele está morto, exatamente igual o diretor do hospital. Os dois estão mortos. O tema então ele é acordado com essa notícia assustadora que todos que estavam envolvidos naquele caso do Johan e da Ana morreram. Ele chega no hospital e tá aquela muvuca ali de repórteres, eles estão loucos querendo saber o que está acontecendo, só que ninguém ali sabe dar uma explicação lógica para o que está acontecendo. O tema chega lá e não só essas pessoas morreram, como também o Johan e a Ana desapareceram. Ninguém viu eles saindo do hospital, ninguém viu para onde eles foram, só sabe que eles simplesmente sumiram e ninguém sabe dar uma explicação para isso. Logo depois vai um enterro de todos ali estão chorando muito, principalmente a Eva, filha do diretor do hospital. E nesse momento se aproxima do tema o inspetor Logue, ele é da BKA, que é tipo uma polícia ali. E ele começa a questionar o tema sobre o que aconteceu e tal. Só que o tema não sabe explicar muito bem o que aconteceu, porque ele não estava lá. Depois, então, o tema ele está no hospital, conversando com um paciente ali dele. E o paciente ele comenta que ele ouviu rumores de que o tema vai abandonar aquele hospital. E ele não quer isso, porque de todos ali, o tema é o que mais dá atenção para eles, mais cuida dele com carinho. Então ele implora para o tema não fazer isso. Enquanto o tema tá ali pensando se ele sai, se ele não sai do hospital, tá acontecendo uma reunião lá na diretoria do hospital. Eles decidem então promover o tema para o chefe clínico do departamento cirúrgico ali. E ele claramente aceita isso. Mais tarde naquela noite, ele tem um encontro novamente com a Eva. E a Eva tá bem abalada com o que aconteceu. E ela até mesmo fala de reatar o casamento como tema. Só que o tema, ele não quer mais reatar o casamento com ela por tudo que ela já fez ele passar, sabe? Ele vai tratar ele como um brinquedinho agora, quando é conveniente para ela, ela fica com ele quando ela abandona. Ele simplesmente sai de lá. E no outro dia o tema então começa desempenhando seu novo papel ali no hospital. Anos depois, corpos são encontrados ali numa parte da Alemanha, ninguém sabe como esse corpo foi parar ali. E eles estão vendo uma certa conexão com o mesmo caso da Ana e do Johan, que ninguém conseguiu solucionar até hoje como que aconteceu ou quem foi o culpado. E esse homem é o Adolf Jokers. Ele é basicamente um ladrãozinho, então eles não sabem por que ele saiu de um ladrão de meia tigela para um assassino assim em série. Acontece que enquanto eles estão assim conversando, o tema ele está lá fazendo mais uma cirurgia ali no hospital e ao mesmo tempo esse Adolf, ele sai desesperado correndo no meio da rua e acaba sendo atropelado por um carro. Ele então é levado até o hospital onde o tema trabalha. Quando o tema chega lá para tentar fazer a cirurgia nesse homem, no Adolf, o inspetor Logue, ele tá ali. E ele fica até surpreso que o tema agora ele tá desempenhando um novo papel, que ele basicamente subiu de carreira. E ele até começa a insinuar que ele suspeita que talvez seja o tema que tem algo a ver com o assassinato do diretor e das pessoas ali, porque de todas as pessoas ele é que aparentava que tinha algo a ganhar com aquilo.
Tanto que depois que todo mundo morreu, a vida de todo mundo praticamente continuou a mesma. Só que no tema ele evoluiu de carreira, ele está num papel bem alto ali no hospital. Então ele dá a entender que talvez o tema tenha cometido esses assassinatos. Ele consegue fazer a cirurgia ali do Adolf. E o Adolf ele também fica num estado bem catatônico, só que ele só consegue dizer uma coisa: o monstro está vindo. Depois que a cirurgia é um sucesso, o Inspetor Loeb ele vai começar a fazer vários questionamentos para o Adolf, só que o Adolf fica totalmente em silêncio, não fala nada. Só que quando o Inspetor Loeb pergunta quem foi que contratou ele para fazer esse serviço, o Adolf ele começa a gritar, ele fica assustado, fica aterrorizado. Isso faz com que o tema se irrite e acabe expulsando o Dr. Loeb dali. Mais tarde, ele leva o Adolf em uma cadeira de rodas para meio que passear ali pelo hospital, vai até a praça que tem ali dentro. E ele começa a conversar com ele. E por incrível que pareça, o Adolf ele começa a conversar com o tema. Ele comenta sobre um pouco da vida dele e como foi o primeiro roubo que ele cometeu. Ele falou que quando ele era criança ele vivia vendo um relógio Cuco, digamos assim, na frente de uma vitrine ali. Que aquilo era tudo que ele mais queria na vida dele e que foi essa primeira coisa que ele aparentemente roubou. Só que aí ele começa a lembrar dos amigos dele que ajudaram ele e que os amigos dele estavam totalmente mortos. E conforme ele vai lembrando disso, ele vai ficando mais e mais assustado. Mais tarde, então, o tema ele está conversando com o Dr. Becker e quando eles estão andando na rua, ele vê uma espécie de relógio Cuco parecido com o que o Adolf descreveu. O tema então ele decide comprar aquilo e dar de presente para o Adolf. Enquanto isso, a gente vê que o Adolf ele tá saindo ali do quarto que ele tá e ele se assusta com alguma coisa. Quando o tema ele chega no hospital já com o presente, e ele chega até a sala que o Adolf estava, ele vê que o homem responsável por fazer a segurança do Adolf está morto. Ele entra no quarto, o Adolf não está ali, só que quando ele olha pela janela, ele consegue ver o Adolf fugindo do hospital. O tema começa a correr atrás dele e ele chega até uma espécie de construção inacabada. E ele chega lá e ele vê que o Adolf não está sozinho. Tem algum homem ali nas sombras com ele. O tema então ele confronta aquele homem que está ali. E aquele homem fala que o tema conhece ele, porque foi o tema que salvou ele há anos atrás. É revelado que aquele homem então é o Johann, aquele garotinho lá que tinha sobrevivido mesmo tendo tomado um tiro na cabeça. Quando o tema pergunta se realmente é ele começa a dar risada, porque Johann não é o nome verdadeiro dele. O tema ele fica bastante confuso, só que o Johann ele começa a falar coisas sem sentido. E então o Adolf ele começa a contar que todos os assassinatos que têm acontecido ultimamente na cidade foi ele que mandou. Ele que disse para eles cometerem aqueles assassinatos e que ele ia pagar uma quantia absurda de dinheiro para eles fazerem isso. E que depois ele acabou matando um por um dos aliados dele. E agora o Johann vai matar ele. O Adolf ele grita e chora, falando pro tema ir embora, que senão ele vai matar o tema junto. Só que o tema ele começa a discutir com o Johann, falando que ele salvou ele não para ele tirar a vida de outra pessoa, porque ele quer ter uma vida nova. E o Johann então ele comenta que é interessante, né, que o tema ele também meio que ganhou uma vida nova a partir do momento em que aquelas pessoas morreram. E ele fala que, na verdade, o tema pediu para ele fazer isso. O tema, então, ele lembra que, naquele dia que ele foi desabafar para o Johann, que estava internado, ele comentou que aquelas pessoas estariam melhores se estivessem mortas. E que o Johann fez isso, ele matou aquelas pessoas. Então, agora o tema ganhou com isso, não tem por que ele estar nervoso. Então, ele acaba matando o Adolf ali na frente dele. Então ele sai agradecendo o tema por ter dado uma nova vida a ele. Mais tarde, então, o tema ele é interrogado pelo Inspetor Loeb, só que o tema conta tudo isso para ele e o Loeb acha isso um pouco inacreditável, um pouco difícil de acreditar. Mas mesmo assim, ele vai emitir um mandado de busca atrás do Johann. E quando o tema sai daquele interrogatório na chuva, ele começa a chorar. E é assim que acaba o volume 1 de Monster. Monster ele é um mangá muito interessante. Quando você começa a ler, você começa a ficar a par do mistério de tudo que está acontecendo, você fica cada vez mais intrigado para assistir, para você ver o que vai acontecer a seguir. Todo episódio termina com cliffhanger, ou seja, é um gancho para você assistir ou ler o próximo capítulo.
E eu acho isso muito interessante. O lado médico do tema, que ele tenta sempre salvar as pessoas, mesmo que isso acabe até prejudicando ele em vários aspectos. Tanto é o desenrolar que é uma simples decisão dele, uma decisão certa, que acaba virando a vida dele de ponta cabeça. É uma coisa bem incrível, bem interessante você ver o quão revoltante isso é. Todo o sistema de dentro do hospital que você é introduzido é bastante interessante também. Esse mangá aqui que eu tenho, esse volume que eu tenho de Monster, ele é o volume da Conrad. A Panini está trazendo agora o volume do Monster Kazanban. Monster Kazanban, eu não tenho ele aqui, eu tenho as edições da Conrad, mas é basicamente a mesma coisa. O mundo aqui é um pouquinho mais parrudo e mais bonito também. Monster, ele teve um anime também, ele adaptou, acredito, todo o mangá. Eu digo acredito porque eu não assisti todo o anime e também não li todo o mangá, mas enfim. Acontece que se você gosta de suspense, porque cara, quando você começa, eu acredito que isso também vai puxar o gancho de muitas pessoas. Como o mangá, ele começa basicamente com uma passagem do texto de Apocalipse, da Bíblia, você fica totalmente intrigado para ver o que é esse monstro. E por que as pessoas temem tanto esse monstro? É uma coisa meio que psicológica, não tem outro jeito de descobrir, ele é um terror psicológico. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram Monster, se vocês já assistiram o mangá dele. E também, caso vocês queiram ver mais vídeos como esse, eu vou deixar aqui embaixo na tela, na descrição, outros vídeos que eu fiz aqui pro canal também. Eu também vou deixar na descrição o link para caso vocês queiram comprar o mangá aqui do Monster, tanto essa versão como a Kazanban. E também eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para o meu Instagram de notícias, onde eu coloco notícias de filmes, séries, HQs, mangás, animes, entre outras coisas. Então é isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, colocar aí no comentário se você gosta também de Monster, se você já leu, se você já assistiu o anime. Mas é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.